Fala, nação concurseira! Professor Nil aqui, ó. Matemática elementar. Hoje nós vamos estudar essa matemática maravilhosa. Ei, atenção! Temos aqui para hoje essa matemática que cai muito em concurso, somente aqui no canal dos concurseiros. Função do primeiro grau. O que é isso? De onde ela vem? Para onde ela vai? Como é que trabalha com isso? Quais são os conceitos? Quais são suas definições? Qual é o gráfico? Existe uma representação? Sim, existe uma representação para esse camarada aqui. Função, na verdade, diga-se de passagem, que é tudo em matemática. A matemática ela pode ser modelada por meio de uma função. Vou dar uma breve introdução para você entender melhor ou relembrar até o que é uma função, mas de modo bem genérico, para depois a gente entrar aqui com função do primeiro grau. Muita gente trabalha a função como uma máquina. Você pega elementos x e transforma em elementos f de x. O professor já vem com teoria, professor, você já vem com letras. Ei, se você pegar como é que trabalha com as letras, de modo geral e genérico, você vai aprender qualquer coisa, porque matemática, as letras são fundamentais. E o que é uma função real? Gente, uma função real são funções nas quais o domínio e o contradomínio são subconjuntos não vazios de R. Esse R aqui, a gente vai dizer que é o conjunto dos números reais, certo? O R de conjunto dos números reais. Partindo desse pressuposto, você pode ver uma definição. Podemos definir função de um modo geral. Assim, quando o domínio e o contradomínio, de um modo geral não, de um modo um pouco específico, quando o domínio e o contradomínio de uma função real não forem especificados, sendo apresentada somente a sentença que a define, então a gente vai dizer o seguinte, olha só, o domínio de uma função real, preste atenção, é o mais amplo subconjunto dos reais. Lembre que esse R aqui vai representar o conjunto dos números reais, ok? Então, preste atenção, pegue a visão, lembre que função é um assunto que gosta de cair, gosta de aparecer, entendeu? E se repete, beleza? Tranquilo? Então, de um modo geral, olha, vou repetir aqui para vocês. O domínio de uma função real é o mais amplo subconjunto de R. Esse R aqui é o conjunto dos números reais. Eu vou definir. Para o qual são possíveis todas as operações indicadas na sentença. E essa sentença, olha só, eu vou chamar de lei da função. Professor, como assim? Lei da função? Onde é que a gente trabalha isso? Existe alguma lei específica? Pessoal, matemática trabalha muito com leis, trabalha muito com equações. Você tem que lembrar que você pode equacionar, modelar matematicamente por meio de uma função. Qualquer fenômeno da natureza, por exemplo. Então, quando se fala em lei da função, é como se fosse uma fórmula. Você pode construir uma fórmula, certo? Percebe? Ah, professor, então eu me lembro o seguinte, professor, eu me lembro que f de x é igual a y. Isso aqui é uma notação, ok? F de x vai ser igual a y. É uma notação muito importante que vai te ajudar, beleza? De um modo geral, função trabalha com pares ordenados no plano cartesiano. Ah, professor, não estou lembrado muito bem disso não, você já está um pouco avançado. Ei, atenção, volte um pouquinho no conteúdo. Tente relembrar, pegue um pouquinho as apostilas, os livros, porque aqui você vai aprender a responder questões, certo? E eu vou lhe dar só o bizu, só a ideia cheque de como é que trabalha função do primeiro grau. Eu estou relembrando um pouquinho sobre função de um modo geral. Não era nem para fazer, mas você é fera e você vai entender. Olha só, devemos lembrar também que o contradomínio de uma função real é o conjunto R, o próprio real.
certo? Professor, como assim? Aqui é uma teoriazinha para você ficar fera e entender de um modo geral. Ah, professor, mas como é que eu vou entender mesmo de fato? Respondendo questões. Já já vamos fazer algumas questões. Olha só, no tópico 3, a gente vai ter o seguinte, ó, sugestões para determinar o domínio de uma função real. A gente muitas vezes precisa saber a condição de existência da minha função, certo? Devemos determinar essa condição de existência, que podemos definir como domínio da função. Onde é que ela vai existir? Então isso gosta de cair nas provas. Ou falando apenas em função, ou falando em função do primeiro grau, por exemplo. Então, veja só, em todas as frações, é uma dica isso aqui, ó. Lembrar que o denominador sempre tem que ser diferente de zero. Lembra disso, né? O denominador, o cara de baixo, não pode ser zero. Toda radiciação, isso para achar o domínio, uma sugestão. Toda radiciação que envolve índice par só existe nos reais, olha, só existe nos reais se o radicando não for negativo. Professor, você bugou minha mente toda. Calma, ei, atenção. É como se fosse uma dica, definição, vamos dizer assim, para que você ache o domínio da função, a condição de existência. Isso aqui é o que mais cai. Você vai fazer uma interseção de tudo que eu falei agora e vai calcular o domínio da função, a condição de existência. Para que a gente entenda mais, aprenda o conteúdo, precisamos, olha só para a tela, olha, precisamos treinar questões. Pegou a visão? Matemática não é uma matéria humana, ela é desumana, viu? Ela precisa que você treine questões. Vamos ver essa questão aqui, ó. XPSEX, que fala o seguinte, São Paulo. Assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os números reais para os quais está definida a função. Qual função? Olha ela aqui, ó. Eita, professor, caiu raiz. Eita, professor, tem uma divisão. Então o senhor falou o quê? O que foi que eu falei lá no início, logo no começo? Toda vez que tiver raiz de índice par, ela tem que ser o cara de dentro maior ou igual a zero. Professor, entendi. E o denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Pronto, vem aqui comigo. É o que você vai fazer agora. Olhe nossa função. Qual é a função? A função ela é f de x, certo? Igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 6x mais 5. Tudo isso dividido por raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4. Aí você fala, eita caramba, que negócio doido, eu vou pular a questão. Não pule não, dá pra fazer. Devagarzinho, ó. Eu acredito no seu potencial. Qual é a alternativa? Aí você olha para a alternativa, e agora? Ele está falando de intervalos dentro do conjunto dos números reais. Esse cara aqui quer dizer aberto. Esse cara aqui, esse símbolo quer dizer fechado. Esse símbolo quer dizer infinito. Como é que eu vou trabalhar com isso? Professor, esse U aqui, união de conjuntos. Ei, atenção. Você precisa dar uma revisadazinha. Pegue o livro, se esforce para revisar o conteúdo intervalo no conjunto dos números reais, ok? Dê uma relembradinha, dê uma estudadazinha, porque senão eu vou ter que ficar esmiuçando detalhes que não precisa. Dê uma estudada. Ei, tire dúvidas. Siga-nos nas redes sociais, professor Nil.aquinofera. E siga o canal dos concurseiros aí embaixo. Bote suas dúvidas para você ver se eu não vou tirar. Então, você precisa dar uma relembrada nisso aqui, ok? Alguma dúvida? Fechou. Olha nossa função aqui, ó, de novo. Como é que a gente trabalha com ela? Eu vou vir com uma resolução. Eu trabalho com slides para facilitar a minha e a sua vida, principalmente a sua. Mas sempre que puder eu vou abrir as questões aqui com o piloto, ok? Fechou? Então vamos lá. Para que a função f de x igual a esse cara aqui, que é uma divisão, né? É um quociente. Eu tenho um numerador,
sobre um denominador. Para que essa função seja definida, eu quero definir ela, eu quero a condição de existência, nós devemos ter duas condições. Quais são as condições? A primeira condição, esse cara de dentro, que está dentro do radical, ele tem que ser maior ou igual a zero, porque o índice, ele é par. Professor, por que é par? Porque aqui é 2, né? Lembra disso, né? Então eu peguei esse cara de dentro, que é x² menos 6x mais 5, tem que ser maior ou igual a zero. Agora, professor, o que é que eu faço? As contas. Acho o valor de x aqui, ó, que possa satisfazer. Olha o que é que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar x² menos 6x mais 5 e vai igualar a zero, ok? Você vai fazer esse cara aqui igual a zero e você vai achar as raízes. Tem como fazer por soma e produto, certo? Dá para enxergar o piloto vermelho? Tá tranquilo aí? Tá, né? Dá para enxergar, né? Fechou. Então, olha só. Dá para fazer por Bhaskara, certo? Pela fórmula ou por soma e produto. Qual é a fórmula de soma e produto? Pesquise e dê uma estudada. Mas quais são os dois números nos quais a soma dá 6 e o produto dá 5? Quais são os produtos das raízes? Ó, eu quero achar x uma linha e x duas linhas, concorda? Percebe? Então, preste atenção. Eu quero dois números reais, nos quais a soma de 6 é a soma aqui de 6, certo? E o produto tem que dar 5, de cabeça. E aí, quais são? 1 e 5. Fechou? Ou então você faz por Bhaskara, né? Você dá aquela relembradinha, dá uma estudadazinha, que é interessante e importante. Beleza? Aí, o que a gente vai fazer? Nós achamos as raízes, percebe? Você percebe também que essa função, ela é com concavidade para cima. O valor de A, ela tem, é positivo. Então, quando você for fazer as contas e achar as raízes 1 e 5, você vai perceber o seguinte, ó, que você vai ter o seu eixo x, certo? Você vai ter o seu eixo x e a sua parábola vai ter concavidade para cima. Concorda? Percebe? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui, ó? Esse daqui é a primeira raiz, que vai ser 1. E esse cara aqui vai ser a segunda raiz, que vai ser 5. Percebe? É onde intercepta o eixo x. E ele quer o quê? Ele quer os valores positivos. E quais são os valores positivos? Os valores positivos são maior do que 5 e menor do que 1. Porque aqui dentro, ó, nesse intervalo de baixo, ele vai ser, ó, negativo. Percebe? De 5 para frente, para valores de x maiores ou iguais que 5, ele vai ser sempre positivo. E para valores de x menores ou iguais a 1, ele vai ser também positivo, certo? Aqui eu já estou dando uma relembrada em 3 assuntos ao mesmo tempo. Fechou? Qualquer coisa, o que é que você vai fazer, fera? Você vai fazer o seguinte, você vai dar uma relembrada em equação de segundo grau, você vai dar uma relembrada em intervalos e também em inequações com equação de segundo grau, certo? Que me falhou a memória agora, mas você é fera e você já lembrou. Percebe? Gente, isso aqui é lógica. Na verdade, matemática é raciocínio lógico puro, ok? Inequações do segundo grau. Lembrei o nome, inequações do segundo grau. Diga-se de passagem que vamos estudar logo mais na frente, em um outro momento, ok? Então, a gente vai ter que, para que essa expressão seja maior ou igual que 0, o x tem que ser menor ou igual a 1, ou o x tem que ser maior ou igual a 5, percebe? Tranquilo? Fechou. Vou apagar aqui para que a gente possa ver melhor o restante da resolução. Ó, nunca se esqueça que você é fera. Nunca se esqueça que vai dar tudo certo, viu? Por quê? Você pode pensar que isso aqui é um monstro, mas isso aqui não é um monstro. Tire isso de sua cabeça.
É devagarzinho que você vai aprender. A segunda condição vai ser o seguinte, olha. A segunda condição vai ser que esse cara aqui de dentro, x² menos 4, esse cara aqui de dentro, ele tem que ser diferente de zero, percebe? Por quê? Porque ele é o denominador, não existe divisão por zero, ok? Aí você vai pegar x² menos 4 e vai fazer diferente de zero, que é a condição de existência para que essa função exista. Ah, professor, essa é fácil. É só fazer o quê, professor? É só você fazer isso aqui, ó. Preste atenção. Aqui você vai fazer x² menos 4 diferente de zero, então vai ter x² vai ser diferente de mais 4. Concorda? Percebe? Porque o 4 ele é negativo, ele passa positivo. E agora, professor? E agora o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, preste atenção. O x², eu posso tirar esse quadrado daqui, ó, e passar para o outro lado com a operação inversa. Aí vai aparecer mais ou menos raiz quadrada de 4. E quem vai ser a raiz quadrada de 4? Vai dar mais ou menos 2. Então vai dar menos 2 e mais 2. Olha aqui. Concorda? Percebe? Fechou? Viu como é fácil? Não é difícil. E agora, professor? Agora eu vou fazer a união dos conjuntos e ver em que situação a função ela vai existir. Percebe? Isso a gente está estudando domínio de função, de um modo geral. O conteúdo é função do primeiro grau, mas eu estou introduzindo função para que você pegue a visão, ok? Fechou? Fazendo agora a interseção das duas condições, da primeira e da segunda, você vai ter o seguinte, olha só. Ao efetuar a interseção das duas condições, vamos ter o seguinte, olha. Olha que lindo essa expressão matemática. Professor, como é que eu vou achar isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Você vai ter que dar uma relembrada em intervalos nos números reais, ok? A alternativa vai ser letra C. Abra as contas, me procure o canal dos concurseiros que eu vou te ajudar. Mas eu vou lhe ajudar. Lembre que na primeira condição a gente teve o seguinte, olha. X é menor ou igual que 1 ou x é maior do que 5. Olha aqui, x é maior ou igual que 5. Professor, esse cara aqui, maior ou igual, ele vai ser representado por esse símbolo, é? Sim. E o aberto? Porque é aberto mesmo, certo? Para não estender muita coisa. Professor, e esse x diferente de 2? Ele vai aparecer na onde? Ele vai aparecer aqui, ó. Por quê? Porque a gente percebe o seguinte, ó. Que o x é menor ou igual que 1. Aí você pode pegar do número 2 até o infinito negativo. Mas o 2 ele não vai entrar, por isso que ele é aberto aqui, ó. Por isso que ele é aberto. Eu vou unir com o intervalo de 1 fechado até menos 2, que é esse cara aqui, ó. Por que aberto? Porque esse 2 não vai entrar. E por que aqui vai ser fechado, professor? Porque o 1 ele vai entrar. O 1 pertence ao conjunto. Entendeu? Ah, professor, você falou muito rápido. Volte e dê uma relembrada. Fechou? Alguma dúvida? Só para lembrar aqui, ó. Alternativa letra C. Gente, matemática não é difícil. Tá entendendo? Vou repetir. Matemática não é difícil. Tá entendendo? Ah, com esse desânimo, pelo amor de Deus, né? Olha, matemática precisa de treino, precisa refazer. Pegue exercícios resolvidos e refaça. Tire dúvidas. Estamos aqui para te ajudar, ok? Tente refazer o exercício. Vamos lá. Olhe outro exercício para fixar melhor. Matemática, você tem que fazer e refazer exercícios. Fechou? Olha só. Olha essa questão maravilhosa que fala o seguinte, olha. Sobre os aspectos dos ingressos para certo espetáculo, foi estabelecido o quê? Na compra de, olha só, olha a condição, até no máximo 20 ingressos, o preço unitário de venda seria R$18.
questão de concurso, apesar de ser UFBA, se repete em quase todas as bancas, ok? Condição 2. Ó, na compra de, segunda condição, mais de 20 unidades, cada ingresso que excedesse os 20 seria vendido por R$15. Aí você fala, e agora? Como é que eu faço? E agora? Você começa a desesperar. Não se desespere, eu tô aqui. Eu tô aqui. Se acalma, respira, respira. Nessas condições, a expressão que permite calcular em reais, ele quer a expressão. O gasto de uma pessoa que comprar X ingressos vai ser X maior que 20, vai ser quanto? Olha só, vou repetir, ó. Nessas condições, a expressão que permite calcular em reais o gasto de uma pessoa que comprar X ingressos para X maior ou igual a 20 vai ser quanto? Aí você fala, misericórdia. Eu não sei nem como é que começa. Primeiro, volte, respire, tenha calma, veja as alternativas, veja o que está dizendo, porque às vezes as alternativas, ela vai te dizendo o que pode ou o que não pode cair, percebe? Olha aqui, as alternativas a gente vai ter o seguinte, olha, letra A, 15x pode ser uma expressão, 15x mais 60, 15x mais 90, 18x menos 60 ou 18x menos 90. E agora, José? José para onde? Tem até uma música, né? Resolução, veja só. O gasto para comprar mais de 20 ingressos vai ser quanto? É só você fazer os 20 vezes 18. Mais 15, isso em função de 20 menos x. Professor, de onde apareceu esse 20 menos x? Esse 20 menos x, ele vai ser o seguinte, olha. Ele vai ser a quantidade de pessoas que compraram o ingresso subtraindo do total, ok? É uma maneira de você pensar, certo? Ah, professor, e esses 18? Esses 18 vai aparecer daqui, ó. Os 18 e o 15. Vou voltar aqui para você ver, ó. Vou voltar só para você ver. É a condição 1. Percebem? A condição 1, ela diz o seguinte, até no máximo 20 ingressos. Então, se até no máximo 20 ingressos a gente pode ter um preço unitário de venda de R$18, é só você fazer o quê? 20 ingressos vezes 18 vai dar 360, entendeu? Gente, eu não precisava voltar isso aqui não, era só você voltar o vídeo, mas só por desencargo de consciência, para você ver como é que faz. Estou ensinando você a estudar. Ah, e se for mais de 20 unidades? Olha, na segunda condição, na compra de mais de 20 unidades, cada ingresso que excedesse os 20 seria vendido por 15. Aí essa expressão aqui a gente vai montar da seguinte forma, olha. Preste atenção, a gente vai montar dessa forma, olha. Comprando 20 ingressos a 18, vai dar R$360. Mais a segunda condição, 15 ingressos vezes X, que vai ser a quantidade que eu estou procurando, menos os 20 ingressos, que é de um modo geral. Acabou a conta. Morreu Maria Preá, como a gente diz aqui no Nordeste. Você que é do Sul, você que é do Norte. Gente, aqui eu tenho que falar o vocabulário geral. Olha só, não posso falar o gente, tem que falar o porque você pode ser do Sul. Então, fazendo a continha aqui, ó, fazendo o tchuk-tchuk, fazendo a distributiva, a gente vai ter 15 vezes x, 15 vezes menos 20 dá menos 300, ok? Concorda? Percebe? Agora a gente vai ter uma expressão formada matematicamente por 360 menos 300 vai dar 60, concorda? 15x repete porque eu não posso juntar letra com número. De boa, e qual vai ser a resposta? Letra B. Professor, aqui eu tenho 60 mais 15x e aqui tem 15x mais 60. É comutativo, viu? Pode mudar a posição. Entendestes? Percebestes? Fera, fera, você é fera.